A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para nos alimentarmos da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela não é minha, ela é do Senhor, aleluia. Então nós viemos para trazer a palavra diretamente de Deus, aleluia. Quem quiser acompanhar comigo, a palavra se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 em diante, amém? Louvado seja Deus, vamos juntos estarmos nos alimentando da palavra do Senhor, das santas escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então a palavra se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 em diante. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção da fé, longanimidade, amor, paciência, perseguição, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônico, em Listra, quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre com o teu ministério, amém? Essas palavras aqui, aleluia, são ditas pelo apóstolo Paulo. Ele nos orienta a levar a palavra a tempo e fora de tempo, porque a palavra, ela é um alimento para nossa alma, ela que alimenta a nossa alma. Nós temos sede da palavra do Senhor e no momento que nós bebermos dessa água, nós jamais vamos sentir sede, amém? E aqui na palavra do Senhor, Paulo, ele está nos orientando, nos dizendo para nós viver assim como ele viveu, que sofreu várias perseguições, foi dado até como morto, mas ele perseverou levando a palavra do Senhor. Porque a nossa vida é assim. Aqueles que realmente querem fazer a vontade de Deus, querem levar a verdadeira palavra de Deus, eles vão ser afrontados, eles vão ser perseguidos, eles vão ser apedrejados, assim como aconteceu com Paulo. Aleluia, nós glorificamos por isso, porque se nós formos perseguidos, é sinal que nós estamos agradando a Deus e desagradando a Satanás, amém? E aqui ele fala para nós que ele sofreu perseguições, aflições, e ele falou para nós que o Senhor o livrou de todas. Por quê? Porque ele estava firmado em Deus. Ele sabia que tinha um Deus acima de tudo e de todas as coisas que guardava ele. E ele sabia que se Deus tinha levantado ele para levar o evangelho,
para falar do Senhor, para falar da palavra pura e verdadeira do Senhor. Ele acreditava que o Senhor estava com ele, ele tinha fé. E o Senhor de todas livrou, porque ele não deixou as afrontas derrubar ele, acabar com a fé dele. Ele não deixou, pelo contrário, ele foi firme, sofreu as aflições, foi até o fim e conseguiu vitória, porque o Senhor de todas livrou. O Senhor, ele não nos deixa passar a luta sozinho, ele passa a luta junto com nós. Ele entra na prova junto com nós. Ele não deixa nós entrar sozinho nesta luta, amém? Glória a Deus, e aqui Paulo está nos orientando para que nós venhamos pregar tempo e fora de tempo, não venhamos nos importar com o que vão pensar, porque quem nos ergueu para levar a palavra do Senhor é Deus, e se Deus nos ergueu, Ele se responsabiliza, amém? Glória a Deus. E aqui a palavra também fala, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. A própria palavra fala que aqueles que querem realmente viver em Cristo, eles vão ter aflições. Nós estamos vivendo num meio hoje em dia que as pessoas estão pregando facilidades, falando de facilidades, como se para a gente ir para o céu fosse fácil, não precisasse de nada. Sabe, como se fosse só bênção. Eles estão pregando um evangelho de facilidade. E não é assim. Todo aquele que realmente quiser viver em Cristo, como diz a palavra, padecerão perseguições. Eles vão ser perseguidos. Vão ser perseguidos, e aquele que perseverar e ser perseguido por amor a Cristo terá o seu galardão no céu. Mas nós temos que perseverar e não abandonar a palavra do Senhor, não abandonar as verdades que o Senhor nos traz, por causa que vamos ser perseguidos. Ser perseguidos é o normal de quem quer ter uma vida separada do mundo, uma vida com Deus. Vai ter perseguição. Não pense tu que não vai, mas o Senhor nos livrará de todas, assim como diz Paulo aqui em cima, que de todas o Senhor o livrou. Ele assim também vai livrar nós. Glória a Deus, amém? Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Porque essas pessoas, eles enganam a muitos. Estão sendo enganados, porque muitas dessas pessoas acham que é lei de homens, é coisa da terra viver em santidade. Eles não estão mais acreditando que o Senhor, ele busca um povo separado, um povo zeloso de boas obras, que ainda busca santidade, que ainda busca a presença de Deus, busca a graça do Senhor. Eles estão acreditando que já não existe mais essa separação das pessoas, do cristão com o mundo. Eles já não estão mais acreditando isso. E eles estarão enganando e sendo enganados, porque eles estão levando muita alma a pecar por falta de orientação, por falta de posicionamento, porque a palavra do Senhor manda nós exortar uns aos outros, para que assim nós não venhamos endurecer o coração para o pecado. Amém? Que nós venhamos reconhecer e ter a humildade de quando nós estamos errados, de quando nós estamos certos, orando sempre para que o nosso coração não venha endurecer em relação ao Evangelho, porque a palavra de Deus, ela não muda e nem vai mudar. A palavra de Deus é santa, é pura, é sagrada. Ai daquele que tirar um tio da palavra ou acrescentar. A palavra, ela não muda. Aleluia, Jesus, o Deus é o mesmo. Os seres humanos que mudam e se distanciam de Deus. E quanto mais nós nos distanciamos de Deus, mais o Espírito Santo fica longe de nós. E se o Espírito Santo ficar longe de nós, nós não seremos conduzidos a largar o pecado. Porque quem convence é o Espírito Santo. Quem nos confronta a mudar é o Espírito Santo. Ele que transforma, ele que coloca a vergonha em nós, ele que nos acusa quando estamos errados. E se para nós isso não importa mais, nós vamos nos distanciando do Senhor, o Espírito Santo vai se afastando de nós.
mas que nós venhamos buscar a face do Senhor, buscar a presença de Deus, para que cada vez nós venhamos ser cheios da presença de Deus, cheios do poder de Deus, cheios da graça, da sabedoria de Deus, não da sabedoria humana, mas da sabedoria vinda diretamente de Deus, para que nós não venhamos errar e tropeçar na nossa caminhada, amém? Aleluia, Jesus. Aí aqui a palavra do Senhor também fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeu, e que desde a tua infância sabe as sagradas letras. Ou seja, nós temos que ficar naquilo que nós aprendemos na infância. Porque aquilo que nós aprendemos na infância, nós sabemos que vem de Deus. Porque Deus se fazia presente bastante nos cultos de antigamente, quando nós éramos crianças. Igreja buscava bastante a santidade, a graça de Deus, o povo que gostava de orar, povo que gostava de jejuar, gostava de buscar a face do Senhor, não sentia preguiça, fazia a obra, ajudava o irmão, faziam caridade, eles demonstravam amor pelas almas, eles orientavam, porque amar uma alma, quando nós amamos uma alma, a gente não deixa ela cair no abismo, não. Quando nós amamos uma alma, nós demonstramos amor, nós queremos orientá-la para que ela não venha cair no lamaçal do pecado, porque muitas vezes a pessoa está errando porque ela não tem o conhecimento, ela não conhece as Sagradas Escrituras. E Deus nos usa para orientar essas pessoas, para que mais almas venham se render a Deus, amém? E aqui a própria palavra fala que é para nós ficar naquilo que nós aprendemos na infância, porque o Senhor, Ele conhece tudo e todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. Então ele conhece tudo e todas as coisas. Ele sabe que hoje em dia a tecnologia iria tomar conta da terra. Ele sabe que a frieza espiritual ia chegar na terra, que muitos iam apostatar da fé, que muitos negariam a fé, que seria pai contra filho, nora contra sogra. Ele já sabia que o amor se esfriaria, porque está tudo na sua palavra. Então ele fala: fica no que tu aprendeu na tua infância, porque ele sabia que com o passar do tempo as coisas iam se perder, pessoas iriam se corromper de geração a geração. Quanto mais se passa a geração, mais frio vão ficando espiritualmente. Porque eles começam a achar que a santidade é costume de homens, que isso não importa. Mas nós temos um Deus que nós não precisamos estar firmados em homens para ter sabedoria. Nós temos sabedoria vinda diretamente do Espírito Santo que nos conduz, amém? É só nós buscar a Deus que Ele nos guia, o Espírito Santo Ele nos guia. E aqui a palavra diz: fica no que tu aprendeu na infância. Não muda o teu pensamento, não deixa o teu pensamento ficar moderno, achando que as coisas não tem nada a ver, não tem nada a ver eu tomar uma bebida. As pessoas ficam pensando que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso daí não é pecado, não. Eu vou fazer. Mas a porta é estreita. A porta que o Senhor nos fala, ela é estreita. E qualquer coisa que a gente faça, é mais fácil a gente estar entrando na porta larga, que entra de qualquer jeito, do que da porta estreita. Então, entre eu escolher fazer ou não fazer, eu prefiro não fazer. Porque talvez eu fazendo possa me custar caro. E não é isso que nós queremos, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Entre escolher fazer e não fazer, é melhor não fazer do que acabar escolhendo um caminho errado.
porque muitas das vezes nós erramos em nossas escolhas, porque o Senhor, Ele não nos obriga a nada, Ele não nos oprime, o Senhor, Ele nos mostra o caminho, a gente segue o caminho se quer, aleluia. E muitas das vezes nós trilhamos um caminho errado, o Senhor diz que é por aqui, e a gente vai por aqui, e depois lá na frente dá tudo errado. Por quê? Porque a gente fugiu dos planos do Senhor. E se o Senhor mandar nós ir, nós temos que ir. Nós não podemos se importar com o que vão pensar, se vão se agradar, se não vão. Nós temos que ir, porque Deus mandou. E se Deus mandou, Ele garante, porque Ele está à frente, amém? Que nós venhamos fazer a vontade do Pai. Que nós venhamos ficar naquilo que nós aprendemos na nossa infância, amém? Para que nós não venhamos corromper os nossos pensamentos, corromper as nossas atitudes, achar que santidade não é mais o principal. Que nós não venhamos corromper os nossos pensamentos. Amém? Glória a Deus. E aqui a palavra também fala, glória a Deus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir e para instruir. Ou seja, a palavra do Senhor toda é proveitosa para corrigir. Nós temos, irmãos, a própria palavra do Senhor fala que é proveitosa para nos corrigir, nos autocorrigir. Glória a Deus, nos autocorrigir. Porque a palavra do Senhor, ela tem tudo que nós precisamos para a nossa vida. Ela tem tudo que nós precisamos para nos corrigir. Nós temos dúvida se eu pinto o cabelo ou não pinto, a palavra tem a resposta. Eu tenho dúvida se a vaidade é pecado ou não, a palavra tem a resposta. Eu tenho dúvida se eu sou mulher e corto o cabelo ou não, a palavra tem resposta. Toda palavra, ela tem resposta para nos corrigir. A própria palavra do Senhor, ela nos fala. Glória a Deus. E para ensinar também. Nós devemos ensinar alguém? Devemos, porque muitos não sabem, muitos não conhecem a verdade, muitos não têm entendimento da palavra. E nós devemos ensinar, porque Deus nos ergueu para ajudar as almas a irem ao céu, a serem salvas. Que nós venhamos ter o amor de Jesus Cristo e venhamos conduzir as almas. Porque elas sozinhas, elas caem. Porque muitas não têm o entendimento, não têm o conhecimento das Sagradas Escrituras. Amém? E toda palavra, ela nos ensina, nos orienta, ela serve para nos orientar, amém? E aqui diz, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a palavra do Senhor, ela nos aperfeiçoa. Ela nos ensina para que nós venhamos ser perfeitos diante do Senhor. Só não quer ser perfeito quem não quer mesmo, porque a palavra, se nós nos alimentarmos da palavra, ver o que agrada a Deus pela palavra, não pelo que dizem, mas pela palavra, assim como diz a palavra, ela nos ensina a ser perfeitos, para que nós venhamos ser perfeitamente para toda boa obra, que nós venhamos ser um povo que busca a perfeição em Deus.
para toda boa obra, que nós venhamos ser um povo zeloso e de boas obras, buscando a perfeição em Deus. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, pecadores, pequeninos, mas o Senhor, Ele nos ama. Glória a Deus, aleluia. Ele nos ama e deixou as suas sagradas escrituras para que nós tivéssemos uma orientação, amém? Para que nós venhamos viver na palavra, não perguntando para um e para outro se pode ou não. A própria palavra do Senhor fala que o povo perece por falta de conhecimento. Vamos conhecer mais as escrituras do Senhor, amém? Glória a Deus, para que assim a gente venha ser sábio, aleluia. E a palavra do Senhor também fala: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. O Senhor, Ele vai julgar os vivos e os mortos. Ele vai julgar. Os que estão mortos ressuscitarão e Ele vai julgar a todos. Então, meus irmãos, um conselho que eu dou: aceite a Jesus Cristo, queira mudar a sua vida enquanto você ainda está vivo, porque você só tem direito ao arrependimento, só tem direito à salvação enquanto há vida. Depois da morte, você não terá mais o direito de arrependimento. O arrependimento nós só teremos enquanto há vida. Então se conserte com Deus, busque a presença de Deus, queira estar perto de Deus, queira ter o Espírito Santo para transformar sua vida. Porque o Senhor Jesus, Ele está aí para te perdoar. Não importa o pecado que você fez, Ele perdoa. O único pecado que o Senhor não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas qualquer injustiça que é feita ao homem é perdoado. Amém? Se você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, você tem o direito à salvação, basta se arrepender dos seus pecados. Aleluia. Basta se arrepender, aleluia, dos seus pecados e vir para Jesus enquanto há tempo. Há tempo de você resgatar a sua alma. Talvez seja a sua última oportunidade que o Senhor está dando para você aceitá-lo. Talvez seja a sua última oportunidade. Nós não podemos perder tempo. Quantas almas estão se perdendo no mundo? Estão morrendo sem salvação muitas das vezes. Não perca tempo, não perca tempo. Jesus está voltando, aleluia. Jesus, não perca tempo. Busque a face do Senhor. Busque uma igreja perto de sua casa. Busque a salvação enquanto ainda há tempo. Busque a glória do Senhor, a graça do Senhor que venha te revestir do poder de Deus enquanto há tempo. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aqui também fala: conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. E também fala que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. A palavra do Senhor já diz tudo, né, meus irmãos? A palavra do Senhor, ela já diz tudo, que nós venhamos pregar a tempo e fora de tempo. Que nós não venhamos perder tempo de levar a palavra do Senhor. O Senhor colocou para nós falar, que nós venhamos falar. Não venhamos ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar. Nós não podemos ficar preocupados porque muitos não vão gostar do que é pregado.
porque a palavra do Senhor fala nos comichões, nos ouvidos, que muitos sentiriam ao ouvir a palavra do Senhor. Louvado é o nome do Senhor, e nós não podemos perder tempo para pregar a palavra do Senhor, para levar o evangelho adiante. Muitas almas estão sedentas pela verdadeira palavra, a verdadeira palavra que traz o alimento para nossa alma, que nos limpa por dentro e faz-nos reconhecer que nós não somos nada sem a misericórdia de Deus. A verdadeira palavra é aquela que nos confronta, nos tira da zona de conforto, ela nos confronta a mudar. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Que nós venhamos ser sábios para ouvir a repreensão do Pai, assim como está na palavra. Porque o tolo, ele fica bravo e se dá por seguro, que é o que ele pensa. A própria palavra do Senhor nos alerta. E nos alerta que se levantariam doutores conforme as próprias concupiscências do povo. Amém? E aqui também fala, louvado é a Deus, aqui também fala, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esta palavra é forte. Esta palavra está falando que se levantariam doutores conforme as suas próprias concupiscências da carne. Aleluia. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina, que muitos dizem que é costume. Mas nós temos que ter a paz de Cristo no nosso coração, o amor, a comunhão, viver em santidade, viver com a pureza do Senhor Jesus. Que o Deus de paz venha nos santificar em tudo. Louvado seja Deus. E também está escrito: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, mas tu sejas sóbrio em tudo, sofre aflição, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Embora muitas pessoas se levantem contra a verdadeira palavra do Senhor, sofre a aflição, cumpre com o teu ministério. Se o Senhor te levantou para pregar, pregue. Se o Senhor te levantou para louvar, louve, mas cumpre com o teu ministério, cumpre com aquilo que o Senhor confiou em colocar nas tuas mãos, cumpre com aquilo que Deus lhe deu. Cumpre. Pregue a tempo e fora de tempo, não perca tempo no levar a palavra para alguém. Muitas das vezes Deus envia pessoas até nós, que nós não venhamos perder tempo de levar uma palavra de Deus para estas pessoas. Que nós venhamos sofrer a aflição por amor a Cristo. Porque todo aquele que viver na palavra do Senhor, viver em santidade, buscando a face do Senhor, vai sofrer a aflição. Muitas vezes vai ter conflitos, vai ter confrontos, mas é por amor a Cristo, vale a pena. Por amor a Cristo, vale a pena sofrer. Jesus, ele sofreu por nós para levar a nossa culpa. Vale a pena fazer algo para Ele. Muitas das vezes, Jesus, Ele entregou a sua vida por nós. E nós, muitas vezes, não queremos renunciar uma mínima coisa para Ele. Vamos refletir. O que agrada a Deus é nós tomar a nossa cruz todos os dias e segui-lo.
é a nossa fé, a nossa renúncia. Quer agradar a Deus? Busque a presença dEle. Busque para que assim você consiga renunciar ao pecado, renunciar ao mundanismo, renunciar a tudo que não vem de Deus, tudo que não vem dEle, porque o Espírito Santo conduz a alma a sair do pecado, que quando vê ela já saiu, ela não percebeu, quando vê ela já se distanciou do mundo. Que nós venhamos buscar a Deus, porque enquanto a gente dá um passo para Deus, Ele dá 10 para nós. Amém? Porque o que o Senhor quer é que nós venhamos nos aproximar dEle, ter comunhão com Ele, ter intimidade com Ele, buscar a santidade. Aleluia! Que nós venhamos lavar as nossas vestes, venhamos purificar nossas vestes, aleluia. E a própria palavra diz que se levantariam pessoas que sentiriam comichões nos ouvidos. E isso vai acontecer, porque a palavra do Senhor, ela nos orienta, ela nos avisa, isto vai acontecer. Muitas pessoas talvez se levantarão contra ti, contra o teu ministério, mas se quem ergueu o teu ministério for Deus, ninguém vai te parar. Porque quem levanta é Ele, quem sustenta é Ele, quem dá graça é Ele. Sem Ele nós não somos nada. E que essas palavras venham servir de alimento para a tua alma, que está aí sedento pela presença do Senhor. Que nós venhamos buscar a face do Senhor cada dia mais, a graça do Senhor cada dia mais, a capacitação cada dia mais, para que nós venhamos fazer a obra de Deus com excelência. Que não venha ser para nos engrandecer, mas para engrandecer o nome santo do Senhor. E que a tua alma encontre a paz de Cristo. Que a tua alma venha sentir a sede da presença de Deus, amém? Que a tua alma alcance a misericórdia do Senhor. Busque a face do Senhor, busque a presença do Senhor, que Ele está aqui de braços abertos te esperando, porque Ele já tem a data e a hora, o momento exato, Ele sabe, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Queira ser os escolhidos, o escolhido de Deus, que Deus escolheu e que Deus separou, amém? Então ficamos por aqui com esta palavra divinamente vinda de Deus, aleluia. É a palavra que nos orienta a vivermos buscando a face do Senhor a tempo e fora de tempo, levando sua palavra. Que nós não venhamos, a palavra de hoje é que nós não venhamos deixar as aflições deste mundo desanimar a nossa fé. Que nós venhamos buscar a Deus todo instante, sem se preocupar com as pessoas que vão pensar, se vão gostar, se não vão. Que nós venhamos deixar o Espírito Santo convencer as almas, porque não é nós que convencemos, é o Senhor, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, até uma próxima, amém. Quem gostou, curte, segue, compartilha para mais alguém, para que nós venhamos alcançar mais almas, amém? Fiquem todos com Deus.